Olá, amigos da Pinga Fogo. Olá para você que nos ouve pelo rádio, pelo YouTube, em diversas plataformas. Vamos falar um pouco sobre o Maringá Futebol Clube, que empatou com a equipe do Londrina jogando no VGD. Jogo difícil, clássico, muitas confusões, podemos dizer assim, dentro e também, por que não, fora do gramado. E a gente vai bater um papo aqui com o Thiago Borsato, que esteve na transmissão ontem. Thiago, primeiro, mais uma vez, queria que você analisasse esse time do Maringá Futebol Clube que empatou, mas foi um empate que a gente considera um bom resultado, mesmo o time do Maringá Futebol Clube saindo na frente com menos de um minuto? Bom, Hugo, bom amigos da Pinga Fogo, é claro que a vitória é sempre melhor, né? Você conseguir ganhar, ainda mais num clássico, seria um resultado mais positivo, mas a gente não pode desprezar nem descartar esse empate. Era um jogo onde as duas equipes chegavam invictas, chegavam com 100% de aproveitamento, ou seja, tinham ganho todos os seus jogos na competição até ali, e era óbvio, era natural que a gente tivesse um jogo disputado, um jogo com muitas faltas, um jogo até picado em alguns momentos, que a arbitragem teve dificuldade de controlar o andamento da partida, mas que no final das contas, em resumo, o empate acaba sendo um resultado também natural, também dentro das adversidades e da possibilidade do adversário, que é o Londrina, um resultado aceitável, um resultado importante para fazer mais um ponto na competição fora de casa. Ô Thiago, mais uma vez, Matheus Moraes vai para a rede, está vivendo uma fase espetacular, o camisa 9 do Maringá Futebol Clube. Eu acho que a gente pode destacar, de novo, o sistema ofensivo do Jorge Castilho como um ponto forte. Acredito eu que o meio-campo do Maringá dessa vez foi o ponto mais abaixo, podemos dizer assim? Olha, Hugo, primeiro falando do sistema ofensivo, realmente um ponto forte do Maringá. O Moraes já vem desde o Campeonato Paranaense fazendo grandes jogos, grandes partidas e gols muito importantes. O Maranhão sendo uma referência, um centroavante que briga com os zagueiros, que busca seu espaço. O Negueba com muita velocidade, um jogador insinuante. Então esse sistema ofensivo parece estar mais bem consolidado. Parece que o Jorge encontrou os titulares, os jogadores que mais bem desempenham as suas funções. A zaga era uma situação que nos preocupava dos jogos anteriores, mas realmente no jogo contra o Londrina em específico, o meio-campo ficou um pouquinho a desejar, porque o Londrina teve bastante espaço para jogar, principalmente ali com o Gustavo França, com os demais jogadores de meia. Eles tiveram ali uma oportunidade de trocar passes e ficar rondando a área do Maringá. E isso claramente é falta de um setor de meio-campo mais bem consolidado. O Ronald, que vinha jogando como volante, estava suspenso, e a gente sabe, mas ainda precisa colocar sempre como importante a ausência do Rodrigo, que ainda não foi suprida pelo elenco do Maringá. Falando um pouco da parte ainda do campo, mas mais passando pela parte disciplinar, podemos dizer assim, da partida, o árbitro de São Paulo um pouco exigido, às vezes confuso, alguns lances que foram reclamados pelo time do Maringá, outros lances reclamados pelo time do Londrina. É aquela famosa arbitragem que não agrada nem a gregos e troianos, né, Thiago? Não agradou a ninguém, viu, Hugo? Quando a gente ficou sabendo da escala, uma escala toda paulista, a gente até se surpreendeu da CBF não ter colocado um árbitro paranaense, que seria a escolha mais lógica para um confronto desse nível, para um confronto entre times paranaenses, e o árbitro realmente se perdeu, não teve o controle do jogo, não teve muito critério para marcação de faltas, aplicação de cartões, estava assim um pouco desintonizado com o andamento do jogo e com aquilo que a gente já esperava, conforme a gente falou. Um jogo com faltas, um jogo com muitos encontrões, dois times muito físicos, dois times que jogam muito com bola esticada, e isso gera contato, gera problemas para a arbitragem, e eles ali não souberam conduzir da melhor forma. Igual você falou, não beneficiou a ninguém. Acredito que não tem como a gente... vai ter erro para os dois lados, é escanteio errado aqui, é falta errada lá, é cartão que faltou para um time e faltou para o outro, e no final das contas não agradou a ninguém. Thiago, falando um pouco da parte externa, tivemos presença de torcedores do Maringá Futebol Clube no setor visitante, quase todos os ingressos esgotados, e uma situação que a gente lamenta. Não sei da onde veio a ordem, nem como veio essa ordem, nem por que veio essa ordem. Mas você tirar torcedor do estádio, faltando 10, 15 minutos para terminar a partida, acho que esse talvez tenha sido o ponto que mais incomodou da forma externa, do que a gente pode dizer na questão de torcida. O VGD estava lotado, uma festa bacana, não tivemos indícios de confusões, nem relatos, nada disso.
Pelo contrário, a torcida do Londrina fazendo a sua festa, a torcida do Maringá fazendo a sua festa. Porém, essa atitude complicada, né, da Polícia Militar, a gente coloca aqui a Polícia Militar, porque ela cumpriu ordens, podemos dizer assim, de retirar os torcedores a partir dos 35 minutos do segundo tempo. Mais uma vez, a gente não está colocando aqui o ponto em cima da Polícia Militar. Porém, eles foram lá para cumprir uma determinação e uma ordem. E aí a questão de quem mandou, quem determinou essa situação, que deve ser cobrado. Mas é uma situação muito chata. É uma situação muito chata, Hugo. Como você falou, cumpriu ordens, cumpriu orientações, mas são orientações e ordens das quais a gente não concorda e não compactua. Porque o torcedor, ele já se desloca, ele já sai, nesse caso, de Maringá, vai até Londrina, né, tem a viagem, tem os gastos com combustível, com estacionamento, com eventuais alimentações, enfim. O pessoal pagou a caravana, né? Enfim, também tem a caravana, o pessoal que foi foi com a caravana. Então você tem todo esse deslocamento, você tem toda uma situação que você vai para acompanhar 2 tempos de 45 minutos mais os acréscimos. Isso é o que você, como torcedor, quer quando você assiste, quando você vê uma partida de futebol, seja estando no estádio ou estando na sua casa. E é o mínimo que tem que ser entregue para o torcedor. Se depois as torcidas não podem sair juntas, porque os portões coincidem, porque pode ter algum conflito fora do campo, então que a torcida visitante fique esperando o estádio terminar, a torcida mandante evacuar totalmente o estádio, que faça algum tipo de cordão, que faça alguma outra situação, mas não tire o torcedor antes do jogo acabar, porque há até uma analogia que foi usada ontem durante a transmissão e é muito válida, né? Você não vai ao cinema e precisa ser removido antes do filme acabar, vai a um espetáculo de teatro e a mesma coisa. Por que num jogo de futebol a gente vai tratar isso como normal? Não podemos fazer dessa forma. E a gente pode trazer também para uma realidade em âmbito até internacional, em competições sul-americanas, por um exemplo, tem lá um acordo que se o time da casa vencer, a torcida visitante sai primeiro. Se o time da casa perder, o time da casa sai primeiro. Se houver um empate, o time visitante sai primeiro. A gente cansou de ver, por exemplo, torcedores brasileiros em estádios internacionais ficando por 1, 2, 3 horas até a polícia local sentir segurança de tirar esses torcedores de lá depois de uma vitória ou um empate do clube visitante. Acho que deveria ter sido pensado assim. Acho que era melhor você manter os torcedores dentro do estádio, que é um âmbito seguro, é um lugar seguro, porque estão protegidos ali, e a torcida de maior quantidade de repente ser tirada primeiro, ou após o apito, informa. Torcida local aguarda, porque o torcedor visitante vai ter que ser retirado primeiro. Perfeito. Perfeito. São alternativas, são opções que acontecem em outras competições. Até acredito que você tirar primeiro o torcedor visitante faça algum sentido, porque está em menor número, né? E geralmente é num portão único, é numa saída única. Então você já tira, já evacua, já elimina, entre aspas, né? No bom sentido, é claro, essas pessoas dali, para que elas já peguem seus carros, peguem seus ônibus, já se distanciem do estádio, e a partir daí você faz a remoção dos torcedores da mandante, que é bom a gente ressaltar, você também já trouxe, não tivemos sinal de nenhum indício de confusão, de briga entre torcidas, nada nesse sentido, que já é muito importante. Um estádio com capacidade para 8.000 pessoas praticamente, e mais de 7.500 estavam presentes. Então isso a gente tem que ressaltar, um grande público, uma grande festa que foi feita no VGD ontem. Parabenizar também a Polícia Militar, cumpriu as suas obrigações, as suas ordens, fizeram também a escolta do ônibus do Maringá e do ônibus que trazia a caravana do Maringá Futebol Clube para Londrina, desde a entrada da cidade, depois escoltaram até a saída da cidade. Nessa parte, a gente também tem que dizer que foi um bom trabalho. Dentro do campo e fora, acho que a gente passou o resultado, não sei se eu perguntei, mas normal, clássico e também um bom para quem empata fora. Eu sempre acho que o empate é bom para quem vem de fora, Thiago. É melhor. É melhor para quem vem de fora, quem joga em casa como mandante tem uma maior responsabilidade. A gente sabe que a Série C é uma competição onde as equipes vão trocar muitos pontos. Então, por causa disso, quando você joga em casa, você tem uma obrigação maior, você tem uma necessidade maior de fazer os 3 pontos, coisa que o Londrina não conseguiu fazer. Mas até acho que o Londrina não sai tão frustrado assim, porque era um clássico, era um jogo com uma equipe também de grande qualidade, que é o Maringá Futebol Clube, e ele saiu atrás num gol muito precoce, né, que a gente já trouxe do Moraes nos primeiros segundos de jogo. Então teve resiliência, teve força,
paciência para trocar passes, para buscar espaços, encontrar espaços na defesa do Maringá que vinha fechada e conseguir o gol de empate. Inclusive, a gente não pode deixar de notar, no gol de empate, participação decisiva dos jogadores colocados por Claudinei Oliveira durante a partida. Ou seja, as alterações do treinador do Londrina fizeram um efeito muito grande no resultado final do jogo. Claro, mais análises de forma geral em relação ao jogo, você confere nos nossos programas esportivos. Mas não tem como, Thiago, não falar já do jogo de terça-feira, porque já gritaria a torcida em qualquer estádio do Brasil e do mundo, é terça-feira, é terça-feira. Terceira fase de Copa do Brasil, o Maringá Futebol Clube recebe a equipe do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que vem se esfarelando, vem se esfarinhando. Ontem no empate contra o Mirassol, chegou a estar perdendo, chegou a estar na frente, terminou empatado em 2-2, mas teve mais uma baixa, né, Thiago? O time do Atlético começa a ter muitas baixas e o Cuca começa a reclamar do desgaste, para matar duas em uma. Como você vê essa fase do Atlético Mineiro e também a fase do Maringá? E dá para imaginar um Atlético Mineiro alternativo ou até mesmo reserva na terça-feira, Thiago? Olha, Hugo, excelentes perguntas. Primeiro falando das baixas do Atlético Mineiro, né? O time já chega a 9 jogadores fora por lesão. O Cuca já falou da sequência, do desgaste. Mais recentemente o Alan Franco, durante o próprio jogo contra o Mirassol que você citou, teve outros jogadores, Guilherme Arana, muito importante para o sistema defensivo, Lian, com um zagueiro que vinha com sequência, todos eles fora. Então, só por aí, eu já inicio a resposta da próxima pergunta. Se a gente for imaginar os desfalques, o Atlético já passa a ser um Atlético, no mínimo, alternativo. Agora, totalmente reserva ou poupando muitos jogadores, eu não exatamente apostaria, pois a Copa do Brasil vale muito para os clubes, a premiação é muito grande, passar de fase, por mais que você tenha jogos de ida e volta, talvez você preserve um ou outro jogador que vem com maior desfalque, com uma sequência maior de partidas, e aí está próximo de se lesionar. A gente sabe que os setores hoje de fisiologia fazem esse trabalho para fazer a verificação dos jogadores, então talvez poupar um ou outro pontualmente, deixar para um segundo tempo. Agora, poupar muito, descaracterizar o time, vir com muitos moleques de categoria de base, por exemplo, reservas, já acho um pouco mais complicado, porque é um resultado difícil. O Maringá já mostrou que é capaz de competir contra times de Série A e Série B, já deu mais do que provas em relação a isso. Acredito que o Cuca, também conhecedor do futebol paranaense, vai se precaver em relação a isso. Lembrando que cerca de 2,8 milhões para quem avança a próxima fase é uma baita grana, ainda mais para times com cenários bem diferentes financeiramente. O Maringá Futebol Clube muito bem obrigado estruturalmente na parte financeira. Já o Atlético Mineiro com o seu mecenas, né, com seus mecenas e também com a sua SAF também não andando muito bem das pernas e necessitando desses 2,8 milhões. Pensando pelo lado do Maringá Futebol Clube, ainda não na parte financeira, Thiago, mas na parte de campo. O jogo é o de terça-feira. Se o Maringá pensa em aprontar para cima do Atlético Mineiro e começa a ser muito plausível do Maringá fazer essa zebra acontecer, porque a gente também tem que entender que o Atlético Mineiro é o favorito do confronto, fazer essa zebra acontecer, Thiago, pode ser o momento ideal. O Atlético Mineiro, como você já bem disse, não tá bem, pode já vir com vários desfalques. Já o Maringá já vai ter força máxima e, claro, a torcida a seu favor. Por mais que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a torcida, mas jogando em casa, nos seus domínios, o jogo do Maringá para tentar fazer resultado é terça-feira. Terça-feira, Hugo Oliveira, tem que fazer o resultado em casa. Geralmente a gente fala em competições de mata-mata, parece que se criou um consenso que é melhor você começar fora para tentar algum resultado de empate ou até uma derrota por poucos gols e decidir na sua casa. Mas pro Maringá Futebol Clube vem funcionando de forma contrária. Geralmente ele começa em casa, né, tanto pelos sorteios, pelos chaveamentos que vem acontecendo, e precisa fazer o resultado no primeiro jogo para chegar na segunda partida e aí sustentar aquela vantagem. E dentro desse contexto, o Maringá já provou, já fez isso em outras oportunidades. O Campeonato Paranaense está aí contra Atlético Paranaense e Coritiba para mostrar essa realidade. São duas equipes que hoje estão na Série B, mas que têm potencial, têm tamanho, têm camisa para estarem na Série A. E se você precisar de algum duelo de Série A
pro Maringá, para ele se afirmar, para ele se mostrar melhor, a gente teve Maringá e Juventude, que era um duelo de Série A. E mais equilibrado, podemos dizer assim, teoricamente. Exatamente, mais próximo, e que o Maringá conseguiu fazer um gol, sustentar a vantagem, tomou uma pressão do Juventude nos minutos finais, que seria algo natural, mas que ao longo do jogo foi muito bem, teve uma construção muito positiva e teve um jogo assim muito afirmativo. Um jogo onde os comandados do Castilho conseguiram provar muito bem o seu valor. Então é esse valor, é essa afirmação que a gente já viu em outras oportunidades que a gente espera do Maringá diante do Atlético Mineiro na terça-feira e com isso, quem sabe fazer uma vantagem. Vai ser muito difícil. Você já colocou, e eu concordo, o Atlético Mineiro é o favorito do confronto, é a equipe de Série A, mas também tem a obrigação, também tem essa responsabilidade, e isso pode jogar contra o próprio Atlético Mineiro. Tiago, vamos fazer uma analogia bem rápida em relação ao Maringá de 2023, que venceu o Flamengo aqui por 2-0. Se isso acontecer nessa temporada 2025, eu não acredito num jogo da volta com um placar tão elástico como foi lá no Maracanã. Por um simples motivo, um time mais cascudo, um time que sabe competir mais, um time que sabe, que entende melhor esse mata-mata em 2 jogos. Foi assim, principalmente contra o Atlético Paranaense, que era tido aqui no estado como o grande favorito a conquistar o campeonato estadual. E o Maringá Futebol Clube fez o seu resultado aqui e lá surpreendeu a equipe do Atlético, não deixou o Atlético jogar e fez isso também com o Coritiba. Dá para imaginar uma vitória aqui, por 2 gols de diferença, e o Maringá conseguir segurar, assim como fez com a dupla Atletiba? Com certeza, Hugo. Com certeza a gente imagina, a gente espera que isso possa acontecer. De novo, vai ser difícil, mesmo que o Atlético Mineiro venha desfalcado, ainda é um time de Série A, ainda é uma equipe com grandes jogadores. Se jogarem, por exemplo, Hulk, Scarpa, Rony, já são nomes até de seleção brasileira em outros momentos, jogadores que têm a sua tarimba, têm o seu conhecimento tático, técnico, mas o Maringá, igual você falou, já está mais cascudo. Se a gente comparar com aquele jogo do Flamengo, eu ainda acrescento que aquele Flamengo era mais time do que esse Atlético Mineiro, tinha importantes peças individuais, tanto é que foi campeão daquela Copa do Brasil, passava por um momento de muita baixa quando veio pelo WD, não tinha nenhum treinador efetivo naquele jogo, quando veio aqui e perdeu, mas rapidamente se reconstruiu, se reestruturou e partiu em direção a conquistas. Esse Atlético Mineiro me parece que vai ter uma temporada mais oscilante, de altos e baixos, e é nesses baixos que o Maringá precisa se aproveitar. Lembrando, o confronto é na próxima terça-feira, a partir das 19h30. A jornada esportiva aqui na Pinga Fogo começa a partir das 18 horas, eu ia falar 6 horas da tarde, ou 18 horas, você pode escolher. No rádio, 91,5, no YouTube, no Facebook e em todas as plataformas da Pinga Fogo. Um forte abraço, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Tchau. A produção tava dormindo.